Olá, turma linda do meu coração! Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes, na companhia de Jesus, do nosso amigo amado Espírito Santo, da sua família, dos coleguinhas, de todos aqueles que você ama e que ama você também, não é? Nada melhor do que a gente estar na companhia de quem nos faz bem. Bom, pessoal, vamos lá continuar com mais uma história linda, maravilhosa da vida de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. No nosso encontro passado, a gente viu que Jesus ficou muito indignado, muito bravo, porque os seus discípulos não queriam as crianças perto dele, né? Achando que as crianças incomodavam Jesus. Mas Jesus mostrou para eles que se nós não formos como uma criança, nós adultos, nós não herdaremos o reino dos céus. Nós temos que ter a pureza de coração, a alegria, a felicidade, o amor, tudo que você, criança de Deus, tem. E hoje nós vamos continuar com Jesus também em mais um episódio aonde tinha criança envolvida, isso mesmo. A nossa lição de hoje tem por título: Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Essa história que eu vou contar para vocês hoje está aqui na Bíblia, ó, no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 10. Tá aqui, ó, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então, Jesus, depois dele ter ali já conversado com uma grande multidão de pessoas, os discípulos, ele pediu para os discípulos, falou assim: vamos atravessar o mar da Galileia e vamos para o outro lado, lá para a cidade de Betsaida. E os discípulos esperavam que ao navegar por todo o lago com Jesus, eles iam ficar longe das pessoas. Mas quando chegaram do outro lado do lago, a multidão já estava lá. Quando eles viram que Jesus ia atravessar para o outro lado, eles foram por terra, foram avisando: Jesus vai estar lá do outro lado, bora. Chamaram todo mundo e vieram. E as multidões, eles queriam estar perto de Jesus, porque Jesus só tinha palavras do reino dos céus. Jesus tinha muita coisa boa para poder ensinar. Então, centenas e centenas, talvez milhares de pessoas estavam à espera. E o Senhor Jesus não estava impaciente ou irritado. Ele curou os doentes, ensinou as pessoas por um longo tempo, mas os discípulos já estavam cansados, porque eles já tinham passado o dia anterior já ajudando Jesus, como eu falei para vocês. Eles estavam ali como se fosse o segurança de Jesus, né? Perto de Jesus, ajudando ele com as pessoas. Traz um cego, traz um aleijado, eles iam, buscavam. Quando as pessoas queriam aglomerar muito, eles: calma, Jesus vai atender todo mundo, né? Tipo, os segurança. E eles estavam cansados, porque Jesus, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Mas aqueles homens, eles eram humanos, né? Jesus cansava na sua forma humana, sim, mas não tanto, porque ele tinha o vigor, a graça por ser o Filho de Deus. Mas seus discípulos eram humanos e eles estavam cansados, né? Porque eles passaram o dia atendendo as pessoas, deu a noite, eles atravessaram o mar para o outro lado, o mar da Galileia. E aí quando chegar lá no outro dia, logo cedo, tá o povo lá já tudo esperando Jesus do outro lado do mar. E finalmente eles se aproximaram e falou bem assim, né? Já no finalzinho da tarde falou: Senhor, este lugar é muito deserto e já é tarde. Manda as pessoas embora para irem pelos campos e aldeias das redondezas comprar qualquer coisa para comer. E foi essa fala dos discípulos. Eles me falaram para Jesus dispensar a multidão. Manda Jesus, o povo embora, já tá tarde. Eles estão desde ontem, ontem a gente despediu eles deram a volta, estão tudo aqui perto da gente. E manda eles embora, né? Para eles ir comer e a gente também poder descansar. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Tá aqui no versículo 13. Dá-lhes voz de comer. Jesus falou: dá vocês de comer para eles. Aí Filipe foi lá, contou as moedas, contou isso que e falou: Senhor, nós só temos 200 denários, se não dá para alimentar essa multidão, não tem como alimentarmos essa multidão.
E eles disseram, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixinhos, André falou. André falou, Senhor, ó, a única comida que a gente tem aqui é um menino, que tem aqui 5 pão e 2 peixinhos, é o que temos. Mas como é que a gente vai alimentar esse monte de gente só com isso? E aí Jesus falou, ó, fazei-os assentar em grupos de 50 em 50. E assim fizeram, fazendo-os assentar-se todos. Aí os discípulos falaram bem assim, mas Jesus, mandar assentar o povo, a gente tá mandando embora, não temos que comer, o Senhor manda o povo se assentar? Mesmo sem entender, eles foram e obedeceram a Jesus. E aí André foi lá atrás daquele menino, né? Saiu procurando, achou um menininho. Que este menino, ele tinha uma mãe muito previdente. A mãe dele, de manhã cedo, deve ter falado assim, querido, já que você vai até onde está Jesus, você quer ficar com Jesus, então tá aqui seu lanchinho. E ela preparou o lanchinho para ele, já imaginando que ele ia ficar o dia todo ali longe de casa. Então ele estava ali com seu lanchinho preparado. Esse menino, ele era prevenido. E aí quando os discípulos saiu procurando, André saiu perguntando, quem é? Aí tem alguma comida, tem pão, tem peixe, quem tem? E o menino, eu. E sabe o que nós aprendemos com isso, criança? Que às vezes os adultos podem falar bem assim, o que a criança pode fazer? O que a criança pode ajudar? Ah, você pode fazer muita coisa para ajudar. E tudo que você fizer, você vai estar o quê? Sendo grato a Deus, louvando ao Senhor através da sua vida. Coisas que criança pode fazer. Que às vezes adulto fala, que nada, ele não sabe fazer nada não, mas você sabe sim, você sabe arrumar a sua cama, você sabe varrer o chão, você sabe lavar o prato, o copo que você comeu, se você tem aí 9, 10, 11 anos, ou até às vezes 7, 8, você pode cuidar do seu irmãozinho menorzinho para mamãe, você pode cuidar dos seus pets, seu cachorro, seu gatinho, lá tirar as fezes dele, dar comida para ele. Você pode ir na padaria buscar um pão, você pode ir no supermercado buscar alguma coisa para mamãe, você pode levar e trazer um recado para mamãe. Olha quanta coisa você pode fazer, mesmo você sendo criança. Você pode ajudar um coleguinha que às vezes tem dificuldade numa disciplina, né, numa matéria lá da escola que você sabe mais do que ele. Você pode fazer um monte de coisas que às vezes a adulto fala, ele não sabe fazer nada. Sabe sim. Sabe, você é inteligente, você é uma criança inteligente, Deus te dotou de inteligência. Então tem muitas coisas que às vezes você fala assim, não vou fazer não, porque ninguém só fica falando que eu não sei fazer nada. Sabe fazer. E você fazendo essas pequenas coisas, você não vai estar só fazendo para o papai, para a mamãe, para você vai estar fazendo para Deus. Tudo que nós fazemos, crianças de bom nessa terra, nós estamos o quê? Plantando sementes. São sementinhas que a gente está plantando. Às vezes você hoje está plantando na vida do seu coleguinha amor, você está plantando na vida do seu coleguinha respeito, você está plantando na vida do seu coleguinha companheirismo, está plantando na vida do seu irmãozinho amor, cuidado, dedicação, está plantando na vida do papai e da mamãe obediência, tá plantando a fazer as coisas dentro de casa. Às vezes você pensa bem assim, eu tô fazendo isso, mas ninguém tá vendo. Ninguém me ama, ninguém... Não, Jesus tá vendo. E lá na frente você vai ser recompensado por isso. Você planta uma sementinha hoje e daqui uma hora, uma semana ela já brotou, digamos, se eu planto uma semente, vou fazer uma comparação, se eu planto uma semente hoje de laranja, de abacate ou de manga, eu vou plantar ela hoje, amanhã já vai estar uma árvore enorme, grande lá no meu quintal, cheia de manga, cheia de abacate? Não vai estar. Vai levar um tempo, às vezes 4, 5, 6 anos, para aquela árvore dar frutos. Então, da mesma forma na nossa vida, nós plantamos hoje para colher lá na frente. Às vezes você é uma criança de entre 7 e 10 anos, ou é um adolescente dos 11 aos 15, 16, você tá ali plantando, ajudando a mãe, ajudando o pai, dentro de casa, cuidar dos irmãos, cuidando das suas coisas.
Mas isso que você está plantando hoje, lá na frente, quando você for adulto, Deus vai te recompensar. Vai te recompensar te dando um bom trabalho, vai te recompensar preparando para que você estude numa boa faculdade, te dando uma boa profissão. Se você tem intenção de formar uma família, te dar um companheiro, uma companheira que seja pessoas de Deus para estar ali do seu lado te ajudando. Então, tudo que você fizer, que você plantar hoje como criança, às vezes você fica esperando colher amanhã, né? Porque a gente é imediatista, né? Quer para ontem as coisas. Mas às vezes vai demorar um tempinho, mas Deus vai te recompensar. Então, isso que nós aprendemos, que esse menino, ele deu o seu melhor para Jesus. O que ele deu para Jesus? O que ele tinha. 5 pães e 2 peixinhos. E aí, quando Jesus falou para os discípulos mandar a multidão assentar, todo mundo se assentou. Aí Jesus pegou aqueles pães e aqueles peixes, e a alegria daquele menino de saber que ia poder estar ajudando Jesus naquele tão grande milagre. Aí Jesus pegou o pão, pegou os peixinhos, levantou as mãos para cima e falou assim: Pai, lhe rendo graças por esse pão aqui, por esse peixe. E depois que Jesus orou, ele falou para os discípulos, pegou o cesto e foi pegando, e foi conforme ele ia picando assim, partindo o pão ia rendendo, ia rendendo, ia rendendo. Daquelas pessoas que se assentaram ali, na Bíblia, como eu falei para vocês na nossa lição passada, o homem e a mulher antes de Jesus, eles não a mulher e a criança não era valorizada. Então, a gente não tem muitas histórias na Bíblia, assim, a não ser que pessoas que fizeram grandes feitos, que foi colocado o seu nome, o seu feito na Bíblia. Por quê? Tanto de mulher quanto de criança. Porque era da sociedade não valorizar a criança, já que a criança não era nada, não era ninguém, né? Sendo que todos nós, antes de sermos adultos, nós passamos por todas as fases que o ser humano faz. Fomos bebê, fomos uma criança, fomos um adolescente, fomos um jovem, não é? Então, Jesus veio para quebrar esse paradigma, mostrar que as crianças e as mulheres são importantes sim, né? E aí, Jesus ali, quando ele começou a distribuir a comida, aqui na Bíblia fala que foram alimentados só homens, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E comeram todos, e saciaram-se e levantaram, do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. Depois que todo mundo comeu, que estava todo mundo de barriga cheia ali, às vezes algum até falando, vou levar um pouco desse pão aqui para casa. Jesus falou para os discípulos, junta tudo que sobrou e guarda, para dar aos pobres. Quando eles ajuntaram, ainda sobrou 12 cestos. O cesto, que naquela época, era um cesto assim, imagina aí, como se fosse aquele tambor que a mamãe tem lá em casa de colocar roupa, o cesto de roupa, de mais ou menos 100 litros de água. Então, sobrou 12 cestos. Outra coisa que nós aprendemos com essa história também, que Jesus não gosta de desperdício. Muitas das vezes, a gente deixa de receber as bênçãos de Deus porque a gente não dá valor ao que já tem. Às vezes você tem uma roupa, um calçado bom, mas daí você não cuida bem da sua roupa, não cuida bem do seu calçado. E o material escolar, então? Muitas das vezes, você pensa bem assim, isso aí foi o governo que deu, coisa. Você não cuida do seu caderno, não cuida dos seus lápis, não cuida das suas canetinhas, da sua mochila. Chega em casa, joga, chuta pra lá. Não fui eu que comprei. Não foi você que comprou, não. Mas sabe, tudo que tem, eu sempre falo para meus alunos na escola, a carteira lá da escola, a cadeira que você senta, a merenda, o seu caderno que o governo dá, os seus livros didáticos, seus livros para você ler na biblioteca, tudo isso custa dinheiro. E da onde que sai esse dinheiro? Dos impostos que o papai paga. Então, às vezes, chega no... Teu pai fala bem assim, filho, o final de semana papai vai levar você pra poder passear. Tá bom? Aí você fica todo feliz que o papai vai te levar para passear. Mas o papai tem responsabilidades. Antes dele tirar o dinheiro pro passeio, ele tem que o quê?
honrar com seus compromissos, que é pagar a conta de água, a conta de luz, pagar o IPTU da casa, pagar, às vezes, se tem carro, pagar o IPVA do carro, colocar gasolina no carro, colocar a comida na mesa para você, comprar a roupa, o calçado que você precisa. Tudo isso são coisas que o papai paga todo mês, que são o quê? Impostos. Então, o governo arrecada esses impostos, e com esse imposto ele vai e compra o material escolar para você, dá o alimento da escola, paga a água, a luz, as coisas da escola, né, para você estar lá estudando. É com esse dinheiro que o governo constrói estradas, é com esse dinheiro que o governo cuida lá da saúde dos médicos. A gente sabe que, né, não vamos entrar nesse mérito, a gente sabe que não é bem isso às vezes que acontece. Mas é cobrado, isso é cobrado do papai e da mamãe. Daí chega o final do mês, o papai primeiro tem que pagar ali seus compromissos, que se ele não paga a água, a companhia de água vem e corta a água. Se ele não paga a luz, a companhia de energia elétrica vem e corta a luz. Então ele tem que estar com as suas contas em dia. Se ele não paga a internet, você não tem internet aí para assistir a professora Esther. Você não tem internet no seu celular para seus joguinhos, para fazer suas pesquisas. Então, o papai primeiro vai honrar os compromissos. Quando ele vai lá e paga todos os seus compromissos, sobrou alguma coisa para ele poder passear com você? Não. Aí o papai fala: olha, querido, o papai te falou para você que ia passear com você, mas infelizmente esse mês não sobrou nada. Mas aí sabe por que não sobrou nada? Porque às vezes você não tá dando valor àquilo que você tem lá na escola. Porque se você conservar, né? Nós vivemos em sociedade, nós precisamos o quê? Conservar as coisas que é de uso comum, que todo mundo usa. Então, na escola, todo mundo vai usar o material escolar, vai usar a carteira, a cadeira, o assento. Aí eu fico vendo, às vezes, alunos sobe em cima da cadeira, quebra, joga, chuta para lá, e não pensa que aquilo que você está desperdiçando ali é dinheiro que pode sobrar lá na sua casa para o teu pai poder dar o lazer para você, o passeio, a brincadeira, o celular que você quer, o brinquedo que você quer, o cineminha que você quer assistir. Então, pensa nisso. Aqui, ó, Jesus está dando uma lição para nós, que nós não devemos desperdiçar, nós não devemos destruir as coisas, mas sim construir, ajudar como vida e sociedade. E começa com o papelzinho de bala. Às vezes o papel de bala você pega, eu comeu a bala, puf, joga o papel no chão. Não, você vai pegar aquele papel e vai colocar no cesto de lixo. Será que você não pensa que a prefeitura tem que pagar alguém para poder varrer a rua, limpar a rua, porque você sujou com aquele papelzinho de bala? Isso se chama consciência coletiva, consciência ecológica. Eu tenho que ter dentro da minha cabeça o meu papel. Porque, infelizmente, todo mundo quer seus direitos. Eu quero ter uma boa escola, eu quero ter um bom médico, eu quero ter uma boa rua para me morar, eu quero. Mas e eu fazer? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Ninguém quer. Então, nós temos todos os direitos, está lá garantido na Constituição. Mas na Constituição também tem os nossos deveres que nós devemos cumprir. Então você, como criança, já tem que começar de agora, de pequeno, a ter esse tipo de consciência. A Bíblia nos ensina, Jesus, o nosso Salvador, o nosso Deus, nos ensina sobre isso. Ele aqui, ó, nessa lição da multiplicação dos pães e dos peixes, nós aprendemos 3 lições. Primeira lição, que Jesus ama as crianças, que foi ele demonstrou porque foi o menino que o ajudou. Segunda lição que nós aprendemos sobre gratidão, que devemos ser gratos a Deus por tudo, porque Jesus agradeceu ao Pai pelo alimento. Terceira lição, que nós não devemos desperdiçar, estragar as coisas, devemos conservar. Se você tem uma roupa, um calçado que você não quer mais, seu material escolar, às vezes, né, o governo deu para você, mas você tem lá o que você comprou, você guarda aquele pro ano seguinte, ou dá para um coleguinha que às vezes não tem condição de comprar. Não é pegar e jogar no lixo, sair picando, rasgando e jogando fora. Não é assim. Temos que aprender a conservar as coisas. E outra coisa também que nós aprendemos, a quarta coisa que nós aprendemos nessa lição, que Jesus, ele mostrou através deste milagre que ele é Deus, que ele é o perfeito Filho de Deus. Olha só o privilégio deste menino de fazer parte de
tão grande milagre, alimentar só de homens 5.000. Mas a gente fala assim que deveria ter ali umas 15, 20 mil pessoas, porque não estava ali só homem, tinha mulher, tinha criança, às vezes tinha família com 4, 5 pessoas, não é? Outros com 6. Então tinha muita gente. Jesus mandou ir colocando lá assim os grupos de pessoas, todo mundo assentado, de 50 em 50 e de 100 em 100. Então vocês imaginam quanta gente que tinha ali. E Jesus, ele demonstrou através desse milagre que ele é Deus. E se você já confia no Senhor Jesus, assim como aquele menino, você deve ser grato. Ser grato a ele pela sua vida, a roupa, o calçado, o alimento, pela saúde, não só sua, mas do papai, da mamãe, que vai trabalhar para poder colocar as coisas na tua mão, na mesa, o alimento na mesa, as coisas que você necessita. E também nós vemos aqui que Jesus, ele é o quê? O pão da vida. Porque ele não só deu pão ali físico para aquelas pessoas, mas antes dele dar o pão, alimentar a barriguinha de todo mundo, ele alimentou o quê? A alma, o coração, o espírito de todo mundo. Então ele não só deu o alimento físico, como o alimento espiritual. E olha só o que ele fala aqui neste versículo, ó, de João 8:35. Olha só o que Jesus fala aqui, ó. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. João 6:35. Então, se você já tem Jesus dentro do seu coração, você não vai ter só o seu alimento físico, né, para saciar sua fome ali do seu estômago. Você vai ter também o alimento espiritual, que é o alimento do reino dos céus. Então, crianças, se você já tem Jesus no seu coração, seja grato por tudo que ele tem dado para você. E se você ainda não tem, seja grato por Jesus ter morrido na cruz por você. E convida ele para vir morar no seu coração. Às vezes as coisas estão difíceis aí na sua vida, na sua casa. Por quê? Às vezes você não tem Jesus ainda no coração, papai e mamãe não tem. E tá faltando alguém na sua casa para pedir para Jesus. Fala: Senhor, abençoa minha casa, abençoa o papai, faça com que ele arrume um serviço, abençoa minha mamãe para ela arrumar um trabalho, para não deixar faltar as coisas dentro da minha casa. Mas como é que você vai pedir para Jesus te dar algo se você ainda não convidou ele para morar no seu coração? Porque se você convida Jesus para morar no seu coração, quando você convida ele está morando dentro do seu coração, ele com certeza vai suprir todas as suas necessidades, que ele está falando que ele é o pão da vida. Então, não só da vida terrena, como da vida eterna também. Então, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por tão grande sacrifício que ele fez na cruz por nós e por este milagre maravilhoso, que é o milagre da vida, por ele ter dado a vida a nós. Vamos lá? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu Filho Jesus para morrer na cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, eu o convido para morar no meu coração. Eu convido para ser o meu Senhor. Eu te aceito como meu Salvador. Jesus, me ajude a trilhar o caminho do céu. Também, papai, eu quero dizer que eu sou muito grata pelo Senhor ter dado a sua vida por mim. E também pelo Senhor me dar uma família, me dar o papai, a mamãe, pelo sustento que o Senhor tem me dado, a roupa, o calçado, o alimento, pela minha saúde, pelo ar que eu respiro, por todas as coisas lindas que o Senhor criou para que eu pudesse, através de toda a sua criação, te louvar, engrandecer o teu santo nome. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. Bom, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha bem pequenininha, mas que fala sobre o quanto nós devemos amar a Jesus e o quanto ele nos ama. Ó, é assim, ó. Jesus te ama, Jesus te ama. Sim, Jesus te ama. E porque a todos ama, eu te amo, eu te amo. Juntinhos, pois fiquemos e alegres nós diremos: Deus a todos ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Sim, Jesus te ama, e porque a todos ama, eu te amo,
eu te amo, juntinhos pois fiquemos, e alegre nós diremos, Deus a todos ama. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Não se esqueça das lições aprendidas aqui, ó. Nada de desperdício, seja grato e não esqueça que para Deus você é mais importante, que Jesus ama todas as crianças, assim como ama você também. Bom, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que toda vez que o YouTube, eu postar vídeo, o YouTube te notificar. Curta, comenta, compartilha e até o nosso próximo encontro. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.